Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao estudo de mais um capítulo da obra O Grande Conflito. A primeira mensagem angélica, aqui de Apocalipse 14, prediz um grande despertamento religioso. Retrata um anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, povo e língua. E em alta voz ele proclama: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um anjo representa tanto o caráter elevado da obra que a mensagem realizaria, como também o poder e a glória que o acompanhariam. No voo do anjo pelo céu, a alta voz e o fato de ir a toda nação, tribo, povo e língua mostram o alcance rápido e mundial deste movimento. O anjo apresenta uma mensagem clara: o juízo começou. Essa mensagem faz parte do Evangelho eterno, que só poderia ser proclamada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo chegou. O profeta Daniel recebeu a ordem de fechar a parte da profecia ligada aos últimos dias e selá-la até o tempo do fim. Somente nesse tempo seria possível proclamar uma mensagem sobre o juízo, baseada no cumprimento destas profecias de Daniel 8,14. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não aguardar a vinda de Cristo em seus dias. Somente após a grande apostasia e o grande reinado do homem do pecado, poderíamos esperar o advento do nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. O homem do pecado, também conhecido como o mistério da iniquidade, filho da perdição e a apostasia, representa o papado, o qual manteria sua supremacia por 1260 anos. Esse período chegou ao fim em 1798. A vinda de Cristo logo não poderia acontecer antes desse tempo. A palavra de cautela usada por Paulo abrange toda a era cristã até o ano de 1798. A mensagem da segunda vinda de Cristo deveria ser proclamada após esse período. Nenhuma mensagem dessa natureza foi anunciada em eras passadas. Conforme vimos, Paulo não a pregou. Ele apontou para a vinda do Senhor em um futuro então distante. Os reformadores também não a proclamaram. Martinho Lutero disse que o juízo ocorreria cerca de 300 anos depois da sua época. Desde 1798, porém, o selo do livro de Daniel foi removido e muitos têm proclamado a mensagem de que o juízo está próximo. Assim como a reforma do século XVI, o movimento adventista apareceu ao mesmo tempo em diferentes países. Deus dirigiu pessoas de fé a estudar as profecias das Escrituras e nelas encontraram evidências convincentes de que o fim estava próximo. Grupos isolados de cristãos chegaram à crença de que a vinda do Salvador estava próxima, somente por meio do estudo das Escrituras Sagradas. 3 anos depois de Miller chegar às suas conclusões acerca das profecias de Daniel, marcando por volta de 1843 ou 44 a volta de Jesus, o missionário e doutor Joseph Wolff começou a proclamar o retorno do Senhor também. Alemão, filho de pais judeus, ele sentiu a convicção desde muito jovem de que a religião cristã era verdadeira. Ele ouvia com atenção as conversas na casa de seu pai, nas quais judeus devotos se reuniam para conversar sobre a esperança do seu povo, a glória do Messias vindouro
e a restauração de Israel. Certo dia, ao ouvir menção a Jesus de Nazaré, Joseph Wolff, ainda menino, perguntou quem ele era. Um judeu de enorme talento foi a resposta que obteve do pai. Mas, por fingir ser o Messias, o tribunal judaico o sentenciou à morte. O garoto perguntou: por que Jerusalém então está destruída e nós estamos em cativeiro? Ai, ai, respondeu o pai, porque os judeus mataram os profetas. Imediatamente veio à mente do menino o pensamento: talvez Jesus de Nazaré também tenha sido um profeta e os judeus o mataram, embora fosse inocente. Interessante que, embora proibido de entrar em igrejas cristãs, com frequência Joseph Wolff ficava do lado de fora para ouvir as pregações. E quando tinha apenas 7 anos de idade, o menino estava se gabando para um vizinho cristão do triunfo futuro de Israel, na ocasião em que o Messias viesse. O velhinho cristão disse com bondade: caro menino, eu vou lhe contar quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem seus antepassados crucificaram. Vá para casa e leia o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e você se convencerá de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi para casa, leu a passagem bíblica, ficou surpreso ao ver como se havia cumprido com perfeição em Jesus de Nazaré. As palavras daquele cristão idoso seriam verdadeiras? O garoto pediu então ao pai uma explicação para a profecia de Isaías 53, mas a resposta foi um silêncio tão severo que ele nunca mais ousou se referir ao assunto. Quando Joseph Wolff tinha apenas 11 anos de idade, saiu de casa para estudar, escolher sua religião e seu ofício. Sozinho, sem dinheiro, precisava se virar por conta. Estudava com afinco e sustentando-se por meio de aulas que ele dava de hebraico. Ele aceitou então a fé católica e foi continuar seus estudos no Colégio da Propagação da Fé na cidade de Roma. Ali atacou abertamente os abusos da igreja e apelou por uma reforma. Depois de um tempo, foi mandado embora de Roma. Ficou claro que ele nunca se sujeitaria ao domínio católico romano. Seguiu então para a Inglaterra e se uniu à Igreja Anglicana. Após 2 anos de estudo, em 1821, ele foi enviado para uma missão. Wolff entendeu que as profecias apontavam para a segunda vinda de Cristo, com poder e glória. E enquanto tentava conduzir seu povo a Jesus de Nazaré, o Messias das profecias, e mostrar a eles que sua primeira vinda, além de representar o sacrifício pelo pecado da humanidade, também lhes ensinava sobre a segunda vinda. Joseph Wolff acreditava que a vinda do Senhor estava muito próxima. Sua interpretação dos períodos proféticos de Daniel identificavam o acontecimento com poucos anos de diferença daquela predição que Miller havia feito. O Senhor não nos deixou sinais dos tempos para que conhecêssemos, pelo menos, a aproximação da sua vinda, assim como sabemos que o verão se aproxima pelas folhas da figueira? Saberemos o suficiente pelos sinais dos tempos para nos convencer e nos preparar para o seu retorno, assim como Noé preparou a arca para o grande dilúvio. O
Dr. Joseph Wolff viajou pelos países mais desprovidos de civilização e sem proteção alguma, suportando dificuldades, cercado por perigos incontáveis, passou fome, foi vendido como escravo, foi 3 vezes condenado à morte, sofreu ataques de ladrões e houve ocasiões em que quase morreu de sede. Certa vez foi destituído de todas as suas posses e precisou viajar centenas de quilômetros a pé pelas montanhas e com a neve assolando seu rosto e os pés descalços, amortecidos pelo chão congelado. Quando as pessoas o advertiam a não sair desarmado em meio às tribos selvagens, hostis, ele respondia que estava munido de armas, oração, zelo por Cristo e confiança em seu auxílio. Também estou cercado pelo amor de Deus e do próximo no meu coração. E com a Bíblia em suas mãos, ele dizia: sinto que meu poder está na palavra e que a sua força pode me sustentar. Ele continuou a trabalhar até a mensagem haver espalhado por boa parte do mundo povoado. E em meio a judeus, turcos, persas, hindus e outras nações e raças, ele distribuiu a palavra de Deus em diversos idiomas e todos os lugares anunciava a vinda do Messias. Já em 1826, a mensagem do Advento começou a ser pregada na Inglaterra. A Grã-Bretanha recebeu a mensagem apontada para o ano de 1844 como um momento da volta do Senhor também. Publicações adventistas dos Estados Unidos agora tiveram ampla circulação. E em 1842, Robert Winter, inglês, que havia aceitado a fé adventista no continente americano, retornou para seu país natal a fim de espalhar as novas do retorno do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra em várias partes da Inglaterra. Já aqui, na América do Sul, Lacunza, jesuíta da Espanha, aceitou a verdade do breve retorno de Cristo. E na tentativa de evitar a condenação de Roma, ele publicou sua versão sob o pseudônimo de um rabino, Ben Ezra, que afirmava ser um judeu convertido. Por volta de 1825, o seu livro foi traduzido para o inglês e ajudou a aprofundar o interesse já despertado na Inglaterra. Na Alemanha, Bengel, pastor luterano e estudioso da Bíblia, ensinava a doutrina do breve retorno de Cristo. E enquanto preparava um sermão baseado em Apocalipse capítulo 21, a luz da segunda vinda de Cristo surgiu em sua mente e as profecias do Apocalipse se abriram para o seu entendimento. A importância e a glória das cenas proféticas o sobrecarregaram e ele precisou se afastar do assunto por um tempo. No púlpito, a lembrança veio à tona e vividamente, e a partir de então, ele se dedicou ao estudo das profecias e logo passou a crer que a volta de Cristo estava próxima. A data que marcou para o tempo do segundo advento diferia em poucos anos da que Miller defendia mais tarde, 1844. Já na Escandinávia, um fenômeno extraordinário aconteceu. A mensagem do advento foi proclamada em todo o país. Despertou muitas pessoas a confessar e a abandonar seus pecados, pedindo então perdão em nome de Cristo. Contudo, o clero da igreja estatal se opôs ao movimento e alguns dos que pregavam a mensagem foram então lançados na prisão, presos. Em muitos lugares, onde os oficiais silenciaram os pregadores do breve retorno do Senhor,
Deus proclamou a mensagem por meio de criancinhas. Como eram menores de idade, o Estado não podia detê-las e tinham a permissão de falar sem interferência. Nos lares simples dos trabalhadores, as pessoas então se reuniam para ouvir a advertência. Alguns dos pregadores infantis não tinham mais do que 6, 7, 8 anos de idade. E embora sua vida demonstrasse que amavam o Salvador, normalmente manifestavam apenas a inteligência e a capacidade que as crianças de sua idade costumam ter. Não eram diferentes. Entretanto, quando se levantavam diante das pessoas, uma influência, além de seus dons naturais, se movia. Seu tom de voz e postura mudavam e, com poder solene, davam o alerta do juízo. Temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. As pessoas ouviam com tremor o Espírito de Deus falar aos corações através dessas crianças. Muitos começaram então a sondar as Escrituras. Bêbados e imorais mudaram de vida. Ocorreu uma mudança tão notável na Escandinávia que até os pastores da igreja estatal precisaram admitir que a mão de Deus estava no comando desse movimento. Era a vontade de Deus anunciar as novas da sua vinda, do Salvador na Escandinávia. E Ele colocou seu Espírito em crianças para cumprir então essa obra. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, as pessoas, intimidadas pelos sacerdotes e governantes, cessaram a alegre aclamação ao adentrarem as portas da cidade. Mas as crianças no pátio do templo aprenderam o refrão e eles bradaram: Hosana ao Filho de Davi. E assim como Deus trabalhou por intermédio de crianças no primeiro advento de Cristo, atuou também por meio delas ao dar a mensagem de seu segundo advento, especialmente na Escandinávia. Os Estados Unidos se tornaram o centro do grande movimento adventista. Os escritos de Miller e seus companheiros saíram de lá para chegar a terras distantes, aonde quer que houvesse missionários pelo mundo. A mensagem do Evangelho eterno se espalhou por toda parte. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. As profecias pareciam apontar para a vinda de Cristo na primavera de 1844. Isso chamou profundamente a atenção das pessoas. Muitos se convenceram de que os argumentos quanto aos períodos proféticos estavam corretos. Houve verdadeiras mudanças e, sacrificando o orgulho da opinião, aceitavam a verdade com alegria. Alguns ministros deixaram salário e igreja para se unir a esta proclamação da vinda de Jesus. No entanto, eram poucos os pastores que aceitavam essa mensagem. Por isso, Deus a confiou principalmente a leigos humildes. Fazendeiros deixaram os campos, mecânicos deixaram suas ferramentas, comerciantes deixaram sua mercadoria, profissionais os seus ofícios e agora, voluntariamente, enfrentavam um trabalho duro, pobreza e sofrimento, a fim de proclamar às pessoas o arrependimento e a salvação. Milhares aceitaram a mensagem do advento nesta ocasião. É claro que esse movimento levantou forte oposição. Aqueles que haviam aceitado a mensagem aguardavam a vinda do seu Salvador e o momento no qual esperavam encontrá-lo estava quase chegando. Aproximavam-se dessa hora
com calma e solenidade. Ninguém que tivesse passado por isso seria capaz de esquecer aquelas horas preciosas de espera. Algumas semanas antes do tempo, a maioria deixou de lado as atividades mundanas ou seculares. Os cristãos sinceros sondavam cuidadosamente o coração como se, em poucas horas, sua vida terrena fosse chegar ao fim. Ninguém preparou roupas de ascensão, como alguns pretendem ensinar, mas todos sentiram necessidade de encontrar a certeza interna de que estavam prontos para o encontro com o Salvador Jesus. Todavia, a primavera de 1844 passou e Jesus não voltou. Aqueles que aguardavam o Salvador sentiram um amargo desapontamento. No entanto, Deus estava provando o coração daqueles que afirmavam estar aguardando sua vinda. Muitos haviam agido por medo. Tais pessoas declararam que nunca tinham acreditado que Cristo viria. Estiveram entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros fiéis. Mesmo assim, Jesus e todo o céu olhava com amor e compaixão para esses fiéis desamparados. Se o véu que separa o invisível do visível pudesse ter sido aberto um pouco, esses cristãos leais teriam visto anjos se aproximando deles para protegê-los das flechas de Satanás.